a gente pode mandar esse material para alguém, né? E às vezes abençoam, né? A gente está estudando aqui, nós estamos estudando hoje, começando a estudar o livro do John Stott, lendo o Sermão do Monte, e nós pretendemos hoje fazer uma introdução e na próxima semana uma recapitulação do que foi conversado hoje e partir para o próximo capítulo, né? Então, algumas informações importantes para a gente, antes de entrarmos mais especificamente no estudo, é dizer para os irmãos que o autor deste livro, né, do livro do comentário sobre John Stott, ou melhor, sobre o Sermão do Monte, John Stott nasceu em 1921 e morreu em 2011, né? Então, ele morreu com 90 anos, é isso, né? 90 anos. Ele escreveu aproximadamente, escreveu mais de 50 livros. Mais de 50 livros. Ele foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time, no ano de 2005. Então veja a importância, a relevância de John Stott. Em inglês. Outra coisa interessante, ele desenvolveu a série chamada Bíblia Fala Hoje, que são comentários de alguns livros da Bíblia. Não tem todos os livros, não. Pelo menos eu não tenho em português todos os livros. Alguns livros ele mesmo comenta, outros são de outros escritores, entendeu? Mas ele é o editor dessa série, A Bíblia Fala Hoje. Posteriormente, fizeram uma série lendo o Sermão do Monte com John Stott, e tem também 1 e 2 Timóteo também, Romanos, tem vários que eles prepararam num formato que facilitasse, por exemplo, o estudo em pequeno grupo, um estudo numa escola dominical, numa reunião familiar. Então é isso que foi feito, né? Bom, então vamos partir para a introdução. Talvez eu tenha que ler e comentar com vocês, mas não vou me demorar muito por conta até mesmo de que a gente vai voltar semana que vem, né, com esse estudo. Bom, é provável que o Sermão do Monte seja a parte mais conhecida do ensino de Jesus, embora discutivelmente seja o menos compreendido e, sem dúvida, ao que menos se obedece. Então, inicialmente ele diz o seguinte, que esse livro, no caso o Sermão do Monte, né? Sermão do Monte mesmo, de Jesus, que Jesus escreveu, que nós acabamos de ler aqui, Mateus capítulo 5, que é o início do Sermão do Monte, e vai até o final do capítulo 7. Então nós entendemos, né? Muitos entendem dessa mesma forma, que esse texto é um texto muito conhecido, talvez seja a parte mais conhecida pelas pessoas, o Sermão do Monte, ainda que não conheça todo o Sermão do Monte, não lembre, mas se lembra de algumas passagens do Sermão do Monte, entendeu? E outra coisa interessante, embora muito conhecido ele, por outro lado, ele é pouco compreendido. As pessoas não entendem muito bem o que Jesus quis dizer com o Sermão do Monte, qual era a ideia dele. Não fica muito clara a ideia para as pessoas, elas ficam um pouco confusas ainda em relação ao Sermão do Monte. E por conta da incompreensão, obviamente isso vai redundar em quê? Vai redundar numa dificuldade de se obedecer, de cumprir aquilo que é dito no Sermão do Monte. Por quê? Porque se a gente não consegue compreender, como irá praticar, não é? Seria alguma coisa muito, muito complicada. Bom, e aí o texto diz assim, do que ele já proferiu, é o que mais se aproxima de um manifesto, pois a sua descrição do que queria que seus seguidores fossem e fizessem. Aqui nós encontramos de maneira muito clara o que Jesus queria ver em nós e também a nossa forma de viver, né? Como nós deveríamos viver a nossa vida, como o cristão deveria ser, como os seus discípulos deveriam ser. O sermão é encontrado no Evangelho de Mateus, já que no início do ministério público de Jesus. Então, o sermão é encontrado no Evangelho de Mateus, já quase no início do ministério público de Jesus.
logo após seu batismo e a tentação no deserto. Jesus começou a anunciar as boas novas de que o reino de Deus, há muito prometido, estava começando. Então, a gente até costuma dizer que é a boa nova do reino de Deus, né? Quando a gente fala em evangelho, boa notícia, então a gente fala que ele veio trazer a boa nova do reino de Deus. Ele havia vindo, de fato, para inaugurá-lo. Como Jesus desapontou, ou melhor, como Jesus despontou a nova era e o domínio de Deus irrompeu na história. Arrependam-se, clamou Jesus, pois o reino dos céus está próximo, né? Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus acrescenta que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas novas do reino. Está vendo o que eu havia falado? As boas novas do reino de Deus, né? Mateus capítulo 4, versículo 23. Como Jesus falava em reino, muita gente pensava que o reino que ele vinha estabelecer, né, que ele queria estabelecer, não era um reino espiritual, como na verdade era a sua proposta, mas eles achavam que seria um reino humano, um reino terreno, tipo Roma, né, tipo outros reinos também. Não era esse o propósito. É preciso ler e compreender o Sermão do Monte nesse contexto. Ele descreve como são a vida e a comunidade humanas quando estão sob o domínio gracioso de Deus, tá? Então ele fala sobre a vida e sobre a comunidade dentro do aspecto do reino de Deus, como isso funciona. E o que parece diferente? Jesus enfatiza nesse sermão que seus verdadeiros seguidores, os cidadãos do reino de Deus, devem ser inteiramente diferentes dos outros. Ele está dizendo que existe uma diferença entre nós e as pessoas que não fazem parte do reino de Deus. Nós não podemos ser iguais às pessoas do reino de Deus. Nós temos que ser diferentes, né? Eles não devem aproveitar o exemplo das pessoas que os cercam, mas de Jesus, e assim provar serem filhos genuínos do seu Pai Celestial. Ora, a nossa maneira de ser não deve ser imitarmos as pessoas lá de fora, as pessoas que não são cristãs, as pessoas que ainda não tiveram encontro com o Evangelho. Então, o nosso dever é viver a vida segundo o exemplo de Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso referencial de humanidade. Então, todos nós temos nele um paradigma para a nossa vida, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui para nós. O caráter dos seguidores de Jesus deve ser marcado por qualidades distintas do mundo, diferentes do mundo, por isso distintas. Eles devem brilhar como luzes nas trevas prevalecentes. Suas ações justas devem exceder os feitos até mesmo dos líderes religiosos, enquanto seu amor deve ser maior e sua ambição mais nobre do que a exigida por seu próximo incrédulo. O que ele está dizendo que é uma coisa surpreendente nós encontrarmos incrédulos vivendo melhor do que a gente. Vivendo melhor, quero dizer, sendo mais éticos, mais honestos, mais corretos, mais felizes, mais esperançosos. Então, tipo assim, sabendo lidar mais com o outro. Ele está dizendo que nós precisamos viver uma vida muito superior à vida que as pessoas estão levando. Por exemplo, eu estava ouvindo um pastor esses dias e ele dizia o seguinte, que há uma pesquisa falando sobre os casais evangélicos e não evangélicos. E, para surpresa de muitos, o índice de divórcio entre casais evangélicos está superando o índice de separação, né, de divórcio entre os casais não crentes. Então, tipo assim, isso é um absurdo. Não deveria ser assim. Isso é, de fato, para escandalizar. Isso é uma coisa que traz escândalo, né? Porque não era para ser assim.
entendeu? Então nós precisamos ser um paradigma para o mundo, nós precisamos ser exemplo para o mundo, modelo para o mundo, exatamente. Modelo, acho que é a palavra melhor porque ela é clara, né? Mais simples. Modelo para as demais pessoas, né? E aí o texto diz para nós aqui: os seguidores de Jesus devem ser diferentes tanto da igreja transigente quanto do mundo secular. O que ele quer dizer aqui, gente? Igreja transigente e também do mundo secular. Ele está dizendo que não serve para nós. O modelo de uma igreja que é uma igreja liberal, uma igreja que não leva o evangelho a sério, uma igreja que não acredita na Bíblia como palavra de Deus, uma igreja que está, como eu posso dizer, sendo influenciada pelos valores desse mundo. Então, isso não serve de modelo para nós, como também não serve de modelo para nós as ideias que estão no mundo. Elas não podem ser as nossas ideias, não podem ser os nossos valores, entendeu? O cristão, ele está na contramão de tudo que acontece por aí, entendeu? É isso que ele está dizendo. O Sermão do Monte é a descrição mais completa no Novo Testamento da contracultura cristã. Existe uma forma de pensar cristã, filosofia cristã, forma de entender a vida, o mundo, a cosmovisão cristã. E essa é que deve ter valor para nós, não a visão do mundo. Bom, ele fala, esta é a visão do reino, uma vida totalmente humana, vivida sob o domínio de Deus, debaixo do domínio de Deus. Algumas pessoas leem este sermão e concluem que ninguém pode, de fato, colocar em prática os princípios e ordenanças escritos aqui. Ora, o que ele está dizendo? Que tem gente que lê o Sermão do Monte e acha que ele é impraticável, entendeu? Que ele não pode ser praticado, ninguém vai conseguir chegar a esse nível. Pessoas pensam assim, mas vamos continuar para a gente poder entender melhor. Concluem que o ensino nestes capítulos representa o idealismo pouco prático de um visionário, que não é prático o que está dizendo aqui, não é algo que você possa executar, é o que muita gente pensa. É um sonho que jamais poderia se concretizar, ou que pelo menos ainda não se concretizou. Poderíamos usar uma expressão muito comum hoje, chamada utopia, né? Algo difícil de ser realizado, parece que é um sonho, parece que é algo que é inatingível, inalcançável, né? Então, aí ele diz, no extremo oposto estão aquelas pessoas que com loquacidade vem de loquaz, de falar, de comunicar, né? Pessoas que afirmam viver de acordo com o Sermão do Monte. Tem gente também que fala assim, não, tranquilo, eu vivo o Sermão do Monte tranquilamente, né? Quando ouvimos uma pessoa dizer isso, provavelmente é melhor assumirmos que ela nunca leu de fato o sermão. Quem acha dessa forma, que está tranquilo, que já vive o Sermão do Monte na íntegra, essa pessoa também parece que nunca leu o Sermão do Monte com profundidade, ou pelo menos não entendeu a realidade do Sermão do Monte. Bom, a verdade sobre como devemos ler o sermão é que ambos os extremos estão errados. Quais são os extremos? O primeiro extremo é achar que é impossível viver o Sermão do Monte. Esse é um extremo. E o outro extremo é viver a presunção de achar que nós estamos muito bem, já estamos praticando muito legal, que Deus está achando que está bom demais a nossa maneira de ser. São dois extremos, e os dois extremos estão equivocados, eles estão errados. Jesus sustentou esses padrões como princípios de vida no reino, mas também concluiu que era preciso muito mais do que um mero esforço humano para alcançar esses padrões. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não há como nós praticarmos o Sermão do Monte
apenas na base do esforço humano. Não adianta eu chegar para uma pessoa que não nasceu de novo e querer que ela viva o Sermão do Monte. Por quê? Ela não vai conseguir. Entendeu? Porque não é apenas uma questão de esforço humano. Sacou? Não é uma questão de esforço humano. Então, tipo assim, o homem natural, ele não vive o reino de Deus, lógico, ele não vive o Sermão do Monte. O espiritual já tem dificuldade? Já tem dificuldade, né? Então, tipo assim, às vezes não entendeu direito e tal. Então, tipo assim, na realidade, o que ele está nos dizendo é que não basta você se esforçar apenas. Ele diz algo mais aqui. Ele diz, os objetivos do sermão podem ser alcançados, mas apenas por aqueles que conheceram o novo nascimento e que têm acesso ao poder capacitador do Espírito Santo. Então, coisas importantes. Em primeiro lugar, tem que ser alguém que nasceu de novo. Não pode ser um homem natural. O homem natural não cogita das coisas espirituais. Para ele são loucura. Então tem que ser alguém que nasceu de novo, nova criatura, um cristão de verdade, alguém regenerado. É porque bem-aventurado significa feliz, né? Feliz seria a melhor palavra em português para nos ajudar a entender. Mas a palavra ainda é insuficiente. Essa bem-aventurança também significa feliz, né? Pode significar feliz, mas ela vem de uma palavra original, no original, que é Macarius, entendeu? Feliz. Então, que a gente traduz como feliz. Só que feliz dá uma ideia, para quem tenta entender isso, dá uma ideia muito precária sobre o que Jesus quer expressar. Porque a felicidade... Bem-aventurado, aqueles que choram, que serão consolados. Feliz, aquele que chora. Mas só que feliz é precário, é pouco. Não consegue traduzir o que é Macarius. Ou seja, na verdade, é um estado em que você se encontra que você não pode cair dele. É um estado de bem-aventurança, é um estado espiritual que você não decai dele, entendeu? Então é mais do que uma mera felicidade, porque quando nós pensamos em felicidade, nós pensamos em felicidade como algo que você sente agora, daqui a pouco não sente mais, né? Você chegou dali, né? Você chegou da rua, a Angela chegou da rua, veio pra cá, cansado e tal, chegou aqui, talvez bem, feliz. Daqui a pouco alguma coisa aconteceu, ela já ficou chateada, né? Localiza para mim aí. A pessoa já ficou chateada. Pô, para que vai procurar isso agora? Não precisa procurar isso agora. Já ficou chateada. Ou seja, oscila. É uma oscilação. Então não é esse tipo de felicidade que ora você está sentindo e ora você decai dela. Mais próximo. Seria felicidade. Mas explicando que é nesse sentido de uma coisa que não é circunstancial, de algo que é permanente, de algo que você não transita em decorrência de algum problema, de alguma dificuldade momentânea, entendeu? É uma coisa estável, entendeu? É algo estável. É grego, Macarius, Bom, quando nós entrarmos nas bem-aventuranças, isso vai ficar ainda mais explícito para nós. Eu já estou terminando aqui por hoje. Mas aí o texto diz que tem que nascer de novo, né? Tem que ser alguém que nasceu de novo. E diz mais também, isso só pode ser vivido por uma capacitação do Espírito Santo. E somente aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo em si. O homem natural não tem o Espírito Santo. Só a pessoa que nasceu de novo, ela foi regenerada por uma obra executada pelo Espírito Santo. Não é isso? Então, é o Espírito Santo que nos capacita a viver as bem-aventuranças. Jesus proferiu o sermão para aqueles que já eram seus discípulos. Ou seja, esse sermão foi escrito para os discípulos. E eu diria mais, ele foi escrito para quem é discípulo. Ainda hoje, em pleno século XXI. Servia para eles, discípulos daquela época, e para os seus discípulos hoje. Porque nesse caso aqui, ele estava levando um grupo à parte do monte. Esse monte aqui é um monte mesmo?
Se você chegar aqui e ler, você vai ver, vendo Jesus, olha só, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, entendeu? Bom, aí vamos lá. Cidadãos do reino de Deus e filhos na família de Deus. Desculpa. Sem a transformação do novo nascimento, isso é muito sério, para a gente não entender que apenas é entrar na igreja, é fazer parte do hall de membros, é algo muito superior, é ter nascido de novo, é ter um encontro com Jesus Cristo, é ter mudado de vida, é para esses que é o Sermão do Monte, né? E a gente às vezes usa o Sermão do Monte de uma maneira geral, mesmo para o homem natural, não é para o homem natural, entendeu? Então, Tem gente que analisa assim. Para o homem natural? Para o homem natural também, para o não crente também. Então é querer que a pessoa pratique na base do esforço algo que é impossível, inclusive para os crentes, na base do mero esforço. É o Espírito Santo que nos capacita. E é Ele que possibilita que a gente viva, para que a gente viva a realidade do Sermão do Monte. A gente tem como viver a realidade do Sermão do Monte dentro dessa conjuntura, ou seja, tendo nascido de novo, obviamente nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o capacitador para que nós vivamos esse estilo de vida. Bom, sem a transformação do novo nascimento, como eu li, este sermão nos levará apenas ao otimismo superficial ou ao desespero irremediável. Ou você fica no otimismo muito exacerbado, né, superficial, achando, beleza, eu cheguei lá, eu sou assim mesmo, eu vivo o Sermão do Monte, eu alcancei essas verdades aqui. Ou então você entra numa profunda crise, porque você fala, gente, não tem para onde escapar. Viver essa realidade aqui, sendo sincero, né, é impossível. Essa conclusão pode ser admitida, inclusive, por alguém que não é evangélico. Fala assim, gente, viver isso aqui é impossível. Impossível se não for regenerado, se não for alguém que nasceu de novo, alguém que tem o Espírito Santo como capacitador. É isso que ele está dizendo. O Sermão do Monte tem algo único que o torna fascinante. Ele é sensacional, ele é maravilhoso. Ele apresenta a essência do ensino de Jesus, né? Então, se a gente pudesse espremer, né, vamos dizer assim, está no Sermão do Monte o ensino de Jesus. O que há de fundamental, de mais importante, entendeu? Torna a bondade algo atraente e envergonha nossas realizações mesquinhas. Desperta sonhos de um mundo melhor. Quando nós lemos o Sermão do Monte, a gente fica com vergonha da nossa pseudo-bondade, de coisas que nós fazemos às vezes, ainda que não declaradamente, para parecermos bons aos olhos dos outros, né? Mas mesmo os nossos melhores atos de bondade, eles estão contaminados pelo pecado. Então, o que acontece? Ele também faz com que a gente sonhe com um mundo melhor. Quando a gente lê o Sermão do Monte, é como se a gente dissesse assim, poxa, parece que a vida não era para ser assim, né? Parece que não era para a gente brigar tanto por bobagem, né? Parece que era para a gente viver melhor, parece que era para a gente ser mais amigo, mais humano, mais solidário, né? Parece que era para viver assim. Então, o Sermão do Monte desperta em nós, inclusive, esse sentimento, esse senso de que as coisas deveriam ser melhores. Tenho de confessar que fui enfeitiçado por ele. Quem usa essa expressão é John Stott. Fui enfeitiçado por ele. Ou melhor, enfeitiçado por aquele que o pregou. Quem foi que o pregou? Jesus Cristo. Então ele fala, eu quando li o Sermão do Monte, eu fiquei ainda mais apaixonado, maravilhado com Jesus Cristo, porque é algo que mexe com a nossa alma, com o nosso interior, nos desperta para olhar para a vida de uma outra concepção. Eu vejo que o Sermão do Monte afeta a nossa compreensão da vida de maneira muito significativa.
Estou praticamente no último parágrafo. E aí diz assim: meu objetivo nestas leituras é permitir que o sermão fale, ou melhor, permitir que Jesus o fale novamente. Entendeu? Então, é esse o desejo de John Stott quando ele escreve esse livro, é que o Sermão do Monte seja para nós como Jesus falando outra vez para nós, para que a gente possa entender muito bem aquilo que ele queria expressar. Tanto que Billy Graham disse que ninguém conseguiu traduzir o Sermão do Monte tão bem como John Stott. Billy Graham falou isso. É um sermão que a igreja precisa ouvir de novo. Precisa falar sobre isso. A base filosófica, né? Exatamente. Lembrando daquilo, tudo que a gente vive no dia a dia, a gente... Exatamente. Muito registrado, embora seja difícil de... É revolucionário, é algo revolucionário. Bom, e aí vem, para terminar mesmo agora, essa introdução. Jesus não nos deu um trabalho acadêmico, pensado meramente para estimular a mente. Acredito que a intenção de Jesus era de que seu sermão fosse obedecido, vivenciado, praticado, porque a fé cristã, alguém já disse que ela é essencialmente experimental. Não existe uma fé cristã de verdade que se aloja apenas na nossa mente, o seu conhecimento. Esse conhecimento precisa ser vivenciado, praticado por nós, entendeu? Não pode ser só doutrina na cabeça. Não pode ser só conhecimento na cabeça. Tem que ser conhecimento, mas também tem que ser prática, entendeu? Conhecimento para nortear a nossa prática. Mas a prática precisa acontecer. Senão vira apenas uma teoria. Senão a gente cai no mesmo erro, por exemplo, dos fariseus, não é? E aí ele diz assim, se os cristãos aceitassem sinceramente os padrões e valores de Jesus e vivessem de acordo com eles, nós nos tornaríamos a sociedade radicalmente diferente que Jesus sempre intentou que fôssemos, ou seja, que Jesus sempre quis que os seus discípulos fossem, né? Por isso que ele veio trazer a mensagem do reino, algo diferente, com novos valores, com uma nova concepção, né? Então é isso. E o mundo veria e creria. E isso, segundo John Stott entende, seria um testemunho muito forte para que as pessoas de fora pudessem ver e também acreditar, né? Isso teria um impacto muito grande sobre as pessoas, porque elas olham para a igreja hoje e elas veem muitas coisas feias, porque tem muita coisa feia aparecendo. E o que é bonito, a gente também tem um pouco de vergonha de mostrar. A gente vai trabalhar isso depois, essa vergonha de mostrar o que é bonito, né? Até que ponto isso é uma maneira de querermos nos apresentar ou não, né? De querer mostrar que somos muito bonzinhos ou não. Porque a Bíblia também fala que para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Deus diz que seria interessante que as pessoas vissem os nossos atos de amor, né? Para que o nosso Pai fosse glorificado, não nós. Essa é a ideia de Jesus Cristo. Então, terminando por aqui, eu acho que dá para perceber que vem muita coisa profunda e boa aí, né? Então, se alguém nos perguntasse hoje se a gente pode viver a realidade do Sermão do Monte, eu diria que sim, né? Porque nós somos novas criaturas, porque não é meramente um esforço humano praticado por nós, mas vai além do nosso esforço. É algo que é produzido pelo Espírito Santo, nos capacitando a vivenciar esse sermão tão maravilhoso e desafiador. Semana que vem a gente continua com esse estudo. Vou tentar mandar para algumas pessoas amigas esse áudio para ver se de repente seja mais um motivo, né, para estimulá-las a virem e a participarem conosco também de um estudo tão rico como esse. Mando sim, pode deixar.